Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos. E hoje ainda eu estou com a NVI. Vocês já perceberam que eu gosto muito da NVI. Eu gosto muito da revista atualizada e gosto muito da NVI. Estudar com as duas complementam a ideia do raciocínio, do entendimento da Bíblia. Eu recomendo a leitura de ambas as versões, tá bom? E se você quiser acrescentar outras, Bíblia de Jerusalém, a corrigida, a título de acréscimo, eu acho maravilhoso. Mas você já lendo a atualizada e complementando com a NVI, já está de bom tamanho. Se você ainda quiser acrescentar algum comentário, eu tenho aqui alguns comentários, né, que é sempre bom, que acrescenta alguma coisa, tá? Quanto mais livros você tiver, quanto mais leitura você fizer, é melhor. É claro que leitura não salva ninguém. A leitura traz pra gente conhecimento da história de Deus, do relacionamento de Deus com o seu povo. Então a gente aprende um pouco mais sobre o caráter de Deus. É claro, o Espírito Santo nos abre o entendimento, como vai ser aqui o caso do nosso irmão Saulo, que a gente vai ler hoje, né? Eu falei ontem que é muito difícil você dizer uma história bonita da Bíblia, né? Vamos ler agora Saulo, a história de Saulo. Que coisa maravilhosa. E quando Deus diz que ele vai ser instrumento dele, olha só que coisa linda. Mas vamos ler, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos parar por aqui hoje.
Vamos lá, na perícope anterior, sempre com aquilo que eu falo, a gente lê o contexto, o que vem antes, o que vem depois, para a gente não ficar perdido, para a gente não ser igual aquela pessoa que passou e tinham duas pessoas paradas conversando e ela só ouve parte da conversa e continua. E ela vai tirar conclusões que provavelmente serão conclusões precipitadas e errôneas. Então a gente tem que saber onde é que está, né, o chamado contexto, o que vem antes, o que vem depois, para poder esclarecer a nossa cabeça, né, melhor o que está acontecendo. Então nós falamos sobre a história de Felipe, que foi enviado pelo Espírito a um gentio, a um eunuco, né? A Bíblia não fala o nome dele, que era alto oficial da rainha de Candace, da Etiópia, e ele tem um encontro com Filipe, promovido, é claro, pelo Espírito Santo, e através desse encontro ele é evangelizado e é batizado, né? E o Espírito arrebata Filipe para outros lugares, para ele continuar pregando, e o eunuco foi feliz e contente de volta para sua terra, com Jesus no seu coração, feliz por ter aceitado a Cristo, feliz porque ele foi batizado. Eu não gosto desse termo aceitar a Cristo, sabe? Nós não aceitamos a Cristo. Quem somos nós? Eu acho que nós devíamos ter vergonha na cara e parar com esse negócio de aceitar a Cristo. A gente não aceita Cristo, gente. Nós devemos implorar para Ele nos aceitar. É Ele que deve nos aceitar. Deve não. Ele quem deveria nos aceitar pela sua misericórdia. Aí dizemos assim: eu aceitei a Cristo. Quem sou eu para aceitar a Cristo? Eu tenho que estar de joelho ali implorando para Ele me aceitar, né? E se Ele quiser, Ele aceita. Se não quiser, não vai aceitar. Faça eu o que quiser fazer, né? É o caso de Paulo aqui. Paulo era um perseguidor de cristãos, era um fariseu, já disse isso aqui. O fariseu é a nata do judaísmo, são os estudiosos, são aquelas pessoas que se prendem à palavra de Deus. Paulo, daqui a pouquinho, aqui no livro de Atos, ele vai se apresentar e ele vai se dizer aluno de Gamaliel, né? É como se ele dissesse assim: eu estudei nas melhores universidades, eu estudei com Gamaliel. Era isso. Então Paulo tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Paulo era poliglota, ele falava muitas línguas, ele era comerciante, ele era um fazedor de tendas, era um homem cuja cultura era imensa. E tudo isso, todas essas qualidades que Paulo tinha, o fato dele falar várias línguas, dele ser inteligente, o fato dele ser conhecedor das Escrituras, todas essas qualidades foram atribuídas para Deus, para ele ser o apóstolo dos gentios, para ele ser, como disse o texto aqui, para ele ser instrumento na mão de Deus. Deus diz que ele vai ser instrumento. Vamos adiantar um pouquinho. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, não somente os gentios, mas a nobreza gentia, né? E perante o povo de Israel. Então ele vai ser apóstolo, apesar dele ser chamado de apóstolo dos gentios, mas ele vai pregar para os gentios e para os judeus também. E ele vai pregar com autoridade porque ele conhecia as Escrituras. Dificilmente alguém conhece as Escrituras como Paulo, pelo menos na época dele. E se alguém conhecesse, é esse ou aquele. Ele era profundo conhecedor. E afinal de contas, ele foi ao céu, ele foi ao terceiro céu, e lá ele aprendeu coisas inefáveis, né? Coisas que fogem e muito ao conhecimento humano, mas isso é lá para frente, né? Então o que acontece? Ele, como judeu, como fariseu, né, elite do judaísmo, ele entendia que o cristianismo era uma seita que era herética, que ia contra as leis de Deus, ia contra os mandamentos de Deus, porque Paulo estava preso ali especialmente ao Torá, a lei de Moisés. Então, pela lei de Moisés, Cristo não tem espaço. Perdão de pecado não tem espaço, porque a alma que pecar, essa morrerá.
Então a ideia de um Salvador é uma coisa muito abstrata. Mesmo aqueles profetas que escreveram sobre o Salvador, como foi o caso de Isaías, ele escrevia, mas fugia da mente dele. A ideia de um Salvador é algo grandioso demais. Então nem mesmo o profeta, nem mesmo Moisés ou quem quer que seja, quando falava de Jesus, tinha noção daquilo que ele estava falando. Eles tinham noção de uma promessa de Deus. Eles tinham noção que Deus tinha prometido alguma coisa. Mas o que era, eles não tinham. Né? Eles nem sequer imaginavam. Né? Porque essa ideia de um Salvador, de Deus se desprender da sua majestade e glória, vir para o nosso meio, foge ao intelecto de qualquer um. O próprio apóstolo Paulo disse que a pregação da palavra de Deus é loucura para os homens. Então está dizendo que Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo, ou os do caminho. Os seguidores de Cristo eram chamados também de os do caminho. Né? Alguns chamavam de cristãos, né? De modo pejorativo, de modo zombeteiro, e eram também chamados os do caminho. Então Paulo pedia autorização às autoridades. Eu já expliquei aqui que a autoridade judaica é um misto de religião e política. Né? O líder judaico é ao mesmo tempo um líder religioso e um líder político. Então Paulo pedia documento, credencial às lideranças da sua cultura, da sua religião, da sua liderança, para prender homens e mulheres que ele encontrassem, homens e mulheres que fossem do caminho, ou seja, que fossem seguidores de Jesus. E está dizendo que um dia, uma determinada ocasião, ele estava indo para Damasco, ele com seus homens. Né? Paulo era um homem que tinha um bom poder aquisitivo. Ele era um comerciante, um fazedor de tendas. Então ele tinha os seus comandados. Né? Então, um certo dia, na estrada de Damasco, diz que aconteceu que uma luz muito forte veio do céu e cegou Paulo. Né? E de repente uma voz pergunta para ele: por que você me persegue, Paulo? E Paulo fica apavorado. Claro, você também no lugar dele, e eu também ficaria apavorado. Imagina a situação. Aquela voz, você não está vendo ninguém, por que você me persegue? Paulo ficou sem entender: eu estou te perseguindo, eu nem te conheço. Né? Naturalmente Paulo pensou isso. Então a voz se apresenta a ele, né? Eu sou Jesus a quem você onde está? A quem você persegue. Gente, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha ido para o céu. Tá? Então, quem é que Paulo perseguia? Paulo perseguia não a Jesus, mas Paulo perseguia os seguidores de Jesus. Né? E de tabela, né? E por inferência, estava perseguindo a Jesus. Né? Quem perseguir a um seguidor de Jesus está perseguindo a Jesus. Mas Jesus diz para ele que ele deve entrar na cidade, e lá alguém vai dizer para ele o que ele deve fazer. O texto também diz uma coisa interessante, que os homens que estavam com Saulo, ouviam a voz, porém não via nada. Mas Paulo também não via. Saulo estava cego, né? Ele também não via nada. Mas aqueles homens conduziram, o texto diz aqui, eu estou lendo a NVI, né, que levaram-no pela mão até na cidade. Né? E o Senhor ainda dá uma instrução para ele. Diz que ele entrando na cidade, ele encontraria alguém que lhe daria instruções. Ao mesmo tempo, o Senhor fala com um outro sujeito chamado Ananias, que fala que Ananias deve ir num determinado endereço. Engraçado, o Senhor dá endereço. O nosso Deus é tão tremendo que até endereço ele dá. Vai na rua tal, rua direita, vai na casa de um sujeito chamado Judas,
Não confunda Judas com Judas Iscariotes. Eu já falei aqui que Judas era um nome muito comum, como Francisco é hoje, José, né? Existem muitos Josés, muitos Franciscos, muitas Franciscas, né? Na época existia muitos Judas, era um nome muito comum. Inclusive Jesus tinha um irmão com o nome de Judas. Que vai na casa de um sujeito chamado Judas, e lá você vai encontrar um sujeito chamado Saulo que vai estar orando. Ananias já ouvia falar de Saulo. A Ananias treme: peraí, senhor, esse aí não. Esse aí não. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus fala com a gente. Deus fala coisas pra gente que a gente não entende, e é natural, porque a nossa mente perante Deus é muito pequenininha. O próprio Deus disse que os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. A mente de Deus é muito maior do que a nossa, e a gente não consegue compreender. Deus manda Ananias ir procurar Saulo e curar Saulo, um inimigo, um perseguidor dos cristãos. Ananias fica sem entender. Ananias reclama: Senhor, esse homem tem feito muito mal ao seu povo. O Senhor quer que eu vá lá atrás dele e curá-lo? Esse homem que tanta maldade tem feito com o seu povo, Senhor. Ananias está sem entender. Mas o Senhor fala uma coisa, que nós vamos parar por aqui agora. Mas o Senhor disse a Ananias, verso 15: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa frase aqui é bombástica. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O ministério de Jesus, claro, foi um ministério bastante sofrido. Jesus foi bastante perseguido. A morte de Jesus foi uma coisa assim terrível, muito trágica, muito sofrimento, muita dor, né? Isaías escreveu que ele carregou sobre os seus ombros todo o peso do pecado do mundo. Então não existe morte mais amaldiçoada do que essa que Jesus padeceu. Mas se nós olharmos o ministério de Paulo, foi tortura, chibatada, prisão. Paulo vivia com soldados atrás dele, né? Para onde ele ia e tinha perseguição. Os últimos momentos de Paulo foram vigiados, mas ele não parava de pregar. O maior autor do Novo Testamento foi Paulo, ou é Paulo, né? Quem mais escreveu no Novo Testamento foi Paulo. E se eu puder arriscar, eu diria que o maior escritor da Bíblia, né? Isaías talvez tenha sido o segundo. Eu não estou conseguindo lembrar, mas olha, dificilmente alguém bateu assim, em termos de escrito, do que Paulo. Nem Isaías. Tá? Paulo não é o maior escritor do Novo Testamento, é o maior escritor da Bíblia. E uma outra característica de Paulo, uma coisa que muita gente não sabe ou faz confusão, quando a gente fala em doutrina, eu vou repetir, quando a gente fala em doutrina, a gente está falando de Paulo. Eu vou repetir, quando a gente está falando de doutrina, a gente está falando de Paulo. Você pode encontrar alguma coisa de ordem doutrinária lá no Antigo Testamento, claro que vai encontrar, mas Paulo é que esmiuça, Paulo é que explica, Paulo é que aponta os detalhes da questão doutrinária. Então, quando você fala em doutrina na Bíblia, eu estou falando de doutrina, não estou falando de costumes. É diferente. Costumes, doutrina. Vamos decorar? Costumes são hábitos, modo,
tipo de roupa, tipo de cabelo, tipo de falar. A paz do Senhor, graça e paz, a paz de Cristo, a paz de Deus. A maneira com que as pessoas falam, né? E se identificam. As gírias de crente, vamos dizer assim, né? Um fala ora, outro fala reza. É uma bobagem, né? Aquela denominação canta aquele hino ali com uma letra, aquela outra ali canta o mesmo hino, mas canta com outra letra. Por que é outra letra? Para não ser igual. Aí aquele outro canta o mesmo hino, mas com outra letra. Mas por que é outra letra? É para não ser igual. Cada um tem a sua vaidade. É assim que funciona, irmãos. Então um fala a paz do Senhor, outro fala a paz de Cristo, e a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nada disso. Da onde esse povo inventa essas coisas? Eu queria saber. 39645836, meu telefone. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Deus diz para Ananias: esse homem vai ser meu instrumento. E ele, no verso 16, ele diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa palavra de Deus, ele já estava dizendo que Paulo iria sofrer muito. Muito. Tá bom? O maior, eu falei inicialmente o maior escritor do Novo Testamento, depois eu me corrigi, né? Eu não lembrei de ninguém que tenha escrito mais do que Paulo. Pensei em Isaías, mas está longe. E se falando de doutrina, é Paulo. Não tem outra situação. Tá? 39645836 é meu telefone. Pode discordar de mim, ligar para mim: olha, não concordo com o que você falou, não. É até bom que eu aprendo. De repente você encontra lá no Antigo Testamento doutrina lá, eu não conheço, então você me mostrando vai ser legal, que eu vou aprender também. Tá? Aí da próxima vez que eu falar, aí eu vou falar assim: gente, olha, eu falei que foi Paulo o maior escritor de doutrinas, eu estava enganado, foi fulano de tal, né? Eu vou me corrigir, com certeza. Mas, por favor, preciso que você ligue para mim. 39645836. Tá bom? Amanhã a gente continua a partir do verso 17. A gente vai começar a falar de Paulo. Paulo entrou no cenário do evangelismo. Lá na igreja presbiteriana central, às quartas-feiras, está sendo ministrado um assunto de muita importância. Eu convido a você, se você se interessa por isso, com certeza você vai aprender muita coisa. Quem ministra lá é uma fera, é um sujeito que eu tiro o chapéu para ele, chamado Reverendo Joaquim Mateus. Respeito muito esse homem, tá? É uma das maiores figuras que eu conheci cara a cara, né? No que se refere a missões, no que se refere a evangelismo. Esse é o camarada, e com ele vem a família, né? Ele não faria isso sozinho. Aí vem a esposa, filhos, tá? E ele está ensinando quarta-feira às 19 horas. É legal que você compareça, né? Leva canetinha, leva um bloquinho para anotar as coisas que ele fala. Aí você vai entender mais o que é evangelismo, porque você fala muita bobagem sobre evangelismo por aí, né? Se fala muita coisa. Se fala mais em Bradesco do que em evangelismo, não é verdade, gente? Não é verdade? Mais no Bradesco. Então amanhã a gente continua, tá bom? Amanhã é o presbítero Marcelo que vai falar pra gente sobre oração, vida de oração, testemunho, tá bom? Se você tiver algum assunto que você gostaria que nós convidássemos alguém para vir nesse canal Evangelismo em Foco para falar sobre qualquer assunto, eu gostaria que alguém falasse sobre, talvez você tenha vergonha de perguntar, né? Você pode ligar para mim e eu não divulgo o seu nome, a não ser que você permita, né? O irmão fulano de tal ligou aqui, ele está querendo saber sobre predestinação. Olha só que assunto interessante. Predestinação é uma coisa que existe ou é coisa que inventaram, né?
É uma pergunta interessante. Tem muita gente que diz que sim, tem outros que dizem que não. Né? De repente, você liga para a gente, aí a gente convida alguém para falar sobre predestinação. É isso? É claro que à luz da Bíblia. Não vale inventar. Não vale inventar. Tá bom? Olhem por mim, pessoal. Meu telefone está disponível. Se você quiser uma visita, liga para mim, combina comigo um dia, né? Vai alguém comigo, com certeza. E a gente vai fazer uma visita na sua casa, a gente vai orar junto, vai conversar. Com certeza vamos rir, vamos contar histórias engraçadas, mas vamos orar, vamos ler Bíblia. E a convivência, a comunhão é sempre bom. Seja você de qualquer religião. Não, eu não vou perguntar qual é a sua religião, né? O respeito está acima de tudo, tá? O importante é que você seja uma pessoa, tenha um coração que bate, um coração que às vezes chora, às vezes se alegra, às vezes comemora, às vezes lamenta, assim como eu. Tá bom? Deus te abençoe. Orem por mim, orem pelo nosso país, orem pela igreja, orem pela liderança do nosso país, orem pela saúde da humanidade, a saúde física e também a saúde espiritual. Tá ok? Muito obrigado por sua atenção, obrigado. Compartilhem esses vídeos, tá? Se você não se inscreveu, é só apertar o botãozinho aqui, escrito inscreva-se, é só apertar, é de graça. A gente não cobra nada. Quem cobra é Simão. Simonia, lembra? Quem lembra dessa palavra? Simonia. Opa, não Simoninha. Simoninha é o filho do Wilson Simonal. É Simonia. É aquele que vende dons espirituais, vende trabalhos espirituais. Ok? Uma boa noite, fica com Deus.